E vamos usar esses 3 atributos que está contido, contextualizado nesta lição, que é muito vasto o ensino da palavra de Deus, mas nós estaremos nesta manhã falando sobre esses 3 pontos de suma importância para a igreja, para o crente. Se de fato nós queremos caracterizarmos como eleita, como igreja do Senhor, está aqui de uma forma imprescindível, orientadora. E sem esses itens aqui, que são os atributos desta unidade, é impossível caracterizar-se como igreja, como eleitos do Senhor, que é a humildade, a mansidão e a longanimidade. Por isso eu quero convidar você nesta manhã para nós iniciarmos já na introdução. Como nós já falamos, está tomando como base o apóstolo Paulo, o capítulo já de número 4 da carta aos irmãos de Éfeso. A introdução diz que após Paulo concluir a oração intercessória em favor da igreja de Éfeso, e ao mesmo tempo estimular os cristãos a viverem para a glória de Deus, o apóstolo passa agora a enfatizar a necessidade da unidade dos crentes, que são os versículos 1 aos versículos 16 do capítulo 4, que não estão todos na leitura bíblica em classe, mas você pode acompanhar depois na sua Bíblia. Assim, nesta lição estudaremos as virtudes fundamentais, como já falamos, a humildade, a mansidão e a longanimidade, que levam a igreja a viver uma perfeita unidade, conforme a palavra de Deus. Então o que nós queremos nesta manhã é compartilhar com você, que nos assiste, que deixou seus afazeres desta manhã para participar conosco desta lição, que, como eu disse para você, é de suma importância para nós, de suma importância para nós. Há muitas coisas, amados irmãos, que é necessário pegarmos como princípio, do contrário, não desenvolveremos, não tomaremos posse de maneira nenhuma, se falharmos no princípio, se deixarmos de exercitar, de usar como disciplinas esses princípios. Então são essenciais para dar característica à igreja, esses atributos: humildade, mansidão, longanimidade. Acompanhe o primeiro tópico. Paulo está usando o capítulo 4, é uma sequência, não é isso? É uma sequência de ensino de Paulo. Já estamos no capítulo 4, a primeira lição até a 11ª, está Paulo desenvolvendo os assuntos e as lições, acompanhando gradativamente. Então você percebe, você que está conosco desde o início desta lição, que Paulo vai começando do capítulo 1, vai expondo as bênçãos de Deus, a alegria dele, a oração, a revelação do mistério. E agora está Paulo falando de 3 atributos que precisam estar cotidianamente evidenciadas por aqueles irmãos e pela igreja do Senhor, no sentido universal. Então o que é que Paulo está dizendo? Para haver unidade, ou seja, para haver conformidade nos irmãos, uma igreja sem divisão,
uma igreja sem alteração, uma igreja sem qualquer coisa que possa comprometer, tanto no âmbito físico como no âmbito espiritual. Paulo está dizendo que para que aconteça o desenvolvimento desta unidade no meio dos irmãos, é necessário ter humildade. A humildade dentro do padrão bíblico e dentro do que nós estamos estudando aqui, vai nos dar a entender qual a necessidade que Paulo teve de orientar aqueles irmãos com relação à humildade. Como desempenhar, como desenvolver, como exercitar, como colocar em evidência a humildade. Qual é a verdadeira humildade? Como diagnosticar se de fato esta humildade precede dentro do comportamento de uma unidade cristã? Eu acredito que há, por parte de muita gente, um desespero, um sentimento de tristeza, que se ela pudesse voltar atrás, ela voltaria, exatamente para não perder tempo nesses longos anos que esse indivíduo passou intitulando-se crente e não desenvolveu nada, e agora está correndo contra o tempo, porque muitas foram as vezes que, ao ser extraído esses ensinos, não é uma novidade nós falarmos de humildade, não, muitas vezes em palestras, em pregações, em ensinos, mas alguém passa aqui desapercebido, achando que isso não é de importância nenhuma, que não é relevante. E está aqui comprovado pela carta que Paulo escreveu aos irmãos de Éfeso, que para que haja unidade na igreja, para que haja essa conformidade, para que a igreja se mantenha firme, para que a igreja se mantenha saudável espiritualmente, é necessário, é preciso desenvolver a humildade. E nós temos 2 exemplos aqui, sem contar com muitos exemplos, porque quando se fala de humildade, estamos falando de uma virtude imprescindível para que a igreja seja e continue sendo fortalecida, não somente diante de Deus, mas entre eles. Você percebe o desejo do apóstolo Paulo em querer que aqueles irmãos desenvolvam entre si a humildade, entre eles. Essa forma de querer ser humilde só diante de Deus é uma ação hipócrita. Achar que só diante de Deus não pode haver humildade diante de Deus e não haver entre os irmãos, porque os irmãos compõem a igreja, que é o corpo de Cristo, e Cristo é o cabeça. Então não pode haver sentimento de humildade com cabeça e fazer descaso com o corpo, porque a cabeça está ligada ao corpo e vice-versa. Então pode estar vendo aqui, meu amado, uma ação maligna, uma ação diabólica, tentando enganar você e achar que você não deve exercitar no dia a dia este sentimento de humildade para com as pessoas, porque o oposto de humildade é arrogância, é soberba, é orgulho, que tudo isso é condenado pela palavra de Deus, a santa doutrina. E quando nós pegamos o sinônimo desta humildade, nós vamos elevar ela a modéstia, simplicidade. E simplicidade aqui não está dizendo que alguém é caracterizado como humilde da forma como ele se traja, se veste,
Não, isso também é coisa de fariseu, porque eram os fariseus que se caracterizavam de humilde, transparecendo o externo. Iam para as esquinas, pela manhã, não se trajava decentemente, pelo contrário, nem se higienizavam, apenas para parecer humildes, e que estavam fazendo algo para agradar a Deus, mas na verdade não estavam. Então o caminho da humildade é diferente de um conceito errado que muitos estão empurrando garganta abaixo, achar que por não se vestir bem, não se assear bem, não se cuidar, é sinônimo de humildade, e não é. Eu quero que você entenda nesta manhã, no nome de Jesus, e depois desta lição, nós estaremos de fato desenvolvendo a verdadeira humildade. Não porque alguém está nos cobrando, mas porque a humildade provém da unidade. É um dos atributos que gera a fé do crente. É um dos atributos que entra em conformidade com a revelação. Você percebe na lição de número 9, Paulo revelando o mistério da unidade. Então, se você se encaixou, se você está incluso, se você tem convicção na alma, no coração, de que você está inserido nesta revelação, de que você foi eleito por esse Deus, e desenvolve neste corpo, esta unidade está em conformidade, então vamos desenvolver a verdadeira humildade, que só desenvolve-se pelo Espírito, porque essa humildade não começa na parte externa, como muitos estão equivocados e entrando por um conceito erradíssimo de falso ensino, em trajar-se de humilde, mas o coração, a humildade verdadeira, ela é interna, começa lá dentro. A humildade verdadeira começa no interior do indivíduo. Por que começa no interior? Porque ela é o resultado da unidade, do Espírito, da presença dele na nossa vida. A conduta geral do crente é o destaque dessa seção da carta. Paulo apela para os irmãos de Éfeso, dizendo: andem de modo digno da vossa vocação. Então escute uma coisa, o que é que Paulo estava querendo dizer para aqueles irmãos? Irmãos, se vocês foram de fato vocacionados, se vocês de fato estão titulados como eleitos, se vocês fazem parte deste corpo que foi revelado, então andem de acordo com a vocação com que vocês foram chamados. Do contrário, vocês não serão caracterizados como corpo. Então está aqui, meu querido, o que vai me caracterizar como participante, estando em conformidade. Um dos pontos: humildade. Sem humildade, sem o desenvolvimento da humildade, não tem concordância, e nem estarei em conformidade com a revelação que Paulo relata no capítulo 3. Por isso ele orienta: irmãos, andem de modo digno da vocação. Ou seja, a nossa conduta diária deve corresponder à chamada que nós recebemos para ser um membro do corpo de Cristo, que é a igreja. Significa dizer que muitos dos que frequentam templos
que muitas das vezes sentam nos bancos da igreja e religiosamente acompanham as programações, não significa dizer que ele está em conformidade, porque para estar em conformidade precisa andar de um modo digno, e um desses modos precisa ser desenvolvido: a verdadeira humildade. Que eu volto a repetir para você: não se traje exteriormente para caracterizar-se de humilde, porque a noiva não recebe você como humilde, não vê você como humilde. Ninguém vai nos observar como humildes se nós apenas usarmos o exterior. Não. Principalmente quem anda em conformidade. Logo ela vai perceber que esta humildade não provém da unidade, não provém do corpo de Cristo, que é a igreja. Então o que é que se entende? Que o andar do cristão está diretamente relacionado com o nível de santidade que ele tem com Deus e com os irmãos. Entenda bem, alguém que ainda separa isso. É impossível, meu amado, estar bem com Deus se não estiver bem com o corpo, que é a igreja. Olha o que está dizendo. O que é que se pressupõe, o que é que se entende? Que o andar do cristão, ou seja, o andar no sentido de viver, de desenvolver uma vida cristocêntrica, esse andar do cristão está diretamente relacionado, tem relação com o nível, com o grau de unidade, de união, de conformidade que ele tem com Deus e com os irmãos, que é a igreja, que é o corpo. Então cabe uma pergunta aqui: como é que está o nosso grau de relacionamento com os irmãos? Que tipo de desenvoltura harmoniosa estamos tendo com o corpo, que é a igreja, cujo cabeça é Cristo? Porque eu volto a dizer, não pode haver conformidade com cabeça e estar em desconformidade com o corpo, porque ambos estão ligados. A igreja está ligada à cabeça, que é Cristo. Então escute bem: o adversário pode estar te enganando, e você pode estar plagiando uma falsa humildade, quando no interior está brotando arrogância, soberba e orgulho. E isso não deixa a verdadeira humildade ser desenvolvida. Cuidado, tome muito cuidado. É prejudicial, é nocivo à vida cristã de quem deseja ter o cumprimento dessas promessas, tanto individualmente como no sentido de igreja. Então está aqui, meu querido, um dos atributos que vai proporcionar esta conformidade, que vai fazer com que a igreja não se divida, que vai fazer com que não haja alterações no andar, na caminhada dela. Por que Paulo estava orientando os irmãos a desempenharem a verdadeira humildade? Porque, acompanhe comigo o contexto da época. Paulo escreve essa carta aos irmãos de Éfeso. Quem era Éfeso? Que cidade era Éfeso? Uma cidade pagã, uma cidade idólatra. E aqueles irmãos, outrora, viviam em conformidade com o estilo pagão de Éfeso, o templo da deusa Diana. Então olha como era a ideia deles com relação à humildade. Para os povos pagãos, a humildade não era uma virtude, pelo contrário, era considerada uma atitude negativa, fraqueza, tanto de caráter como falta de amor. Então para eles a ideia de humildade era isso. Quando alguém demonstrava modéstia, simplicidade, não era algo que trouxesse algo bom para as pessoas. Eles não viam a humildade como algo altruísta. Não, eles viam dessa forma aqui: fraqueza de caráter, falta de amor.
Então Paulo orienta eles a tirar essa ideia errada, porque agora foram eleitos, fazem parte de uma conformidade que é a igreja. Então Paulo está dizendo para os irmãos que eles deveriam ver agora, rever o conceito de humildade dentro do padrão bíblico, porque dentro do padrão bíblico, principalmente na vida de Jesus, aparece como virtude e não como fraqueza de caráter, não como falta de amor, porque Jesus foi o maior exemplo de humildade, o maior exemplo de humildade. Paulo cita Filipenses capítulo 2 dos 6 ao 7, que ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, quem serve. E Jesus demonstrou isso certa feita. João relata no capítulo 13 que ele faz um procedimento, toma uma atitude que surpreende seus discípulos. Ou seja, Jesus pega uma bacia, cinge o seu corpo, pega uma bacia com água e vai lavar os pés dos discípulos. E os discípulos sabiam a intenção, ele sabia quem realizava aquele procedimento. Era o escravo da mais baixa categoria, era o escravo que estava lá aguardando a chegada de um viajante, de um forasteiro. Então ele lavava seus pés, tirando a poeira, enxugando, para que ele adentrasse. Era o serviço do escravo, era o serviço de alguém que intitulava-se servo do mais baixo calão. E Jesus faz isso. Depois que ele termina, ele olha para os discípulos e diz assim: olha, eu, sendo mestre, fiz isso. Vocês me chamam e vocês estão certos, porque Jesus é mestre, mas ele, sendo mestre, colocou-se uma condição de humilde. E esta humildade de Jesus, meu querido, foi verdadeira. Esta humildade, essa ação de Jesus foi verdadeira, porque ele extraiu de dentro. Ele não quis demonstrar nada exteriormente, não estava interessado em popularidade, em barganhar alguma coisa. Ele extraiu do seu íntimo essa ação, porque ele mesmo disse: eu vim para servir. Vim para servir. Então está aí uma ação de humildade. O que fica claro em Jesus, terceiro ponto, e no ensino de Paulo, é que a pessoa humilde expressa, modesta, em oposição ao orgulho e arrogância. Porque é exatamente isso que logo você caracteriza alguém que não expressa, não desenvolve a humildade. Você percebe pelas palavras, pelo descaso que ele faz, principalmente quando você chega em repartições públicas. Você vai para ser atendido, você vai para receber uma informação ou procurar alguma coisa, e alguém expressa um ar de arrogância. E eu quero dizer para você que você é um miserável, você é pó. Depois que a alma sai do teu corpo, tu não passa 24 horas, tu entra em estado de decomposição. Então por que deixar essa coisa ruim no coração, o orgulho, a arrogância, e não deixa Deus trabalhar na tua alma e o Espírito desenvolver em você a verdadeira humildade? Se tu não encontra alguém aqui para expressar isso, toma o exemplo de Jesus, porque Jesus é um modelo essencial de humildade. Isso vai fazer mal para você, isso vai fazer mal para a tua vida física, para a tua família,
para a tua vida espiritual. Será que você não está aprendendo? Será que você não está extraindo lições desses tempos, desses dias, desses meses em que estamos vivendo, e vai deixar o adversário continuar enganando você, cauterizando a tua mente, e você abraçando falsas ideias com relação à verdadeira humildade? A verdadeira humildade está aqui, na Bíblia, na palavra de Deus, e o exemplo maior, superior é Jesus. É Ele, meu amado. Então, humildade, para que haja unidade, deve haver humildade. Segundo tópico, para que haja unidade, para que haja conformidade, para que não haja alteração, também é necessário, é preciso mansidão. Desenvolver a mansidão, que ela é exatamente um dos frutos do Espírito. Está lá em Gálatas capítulo 5, versículos 22. É uma virtude que produz, que capacita o crente a gerir bem os conflitos que são promovidos por alguma razão, ou parte de alguma causa, de alguma situação. Então é fácil você perceber na vida de alguém esse fruto do Espírito, a mansidão. Mas não confunda mansidão com tolice, com ser besta, desculpa a expressão, pateta, quieto. Não é isso o sinônimo de mansidão. Mansidão não é deixar tudo acontecer e você, não, porque eu sou manso, eu não posso reagir. Não é essa a mansidão, biblicamente falando. Aí nós temos dois exemplos aqui: Moisés e Jesus. Jesus, um grande exemplo de mansidão, mas um dia pegou um chicote, entrou no templo e saiu batendo em todo mundo que estava lá dentro. Moisés reagiu, matando alguém, enterrando na areia. E quando você lê o capítulo 12 de Número, você vai ver o que é que Deus fala desse homem. Quando falamos de mansidão, falamos de ternura, gentileza, cortesia, paciência. Essa qualidade é listrada nas Escrituras como um dos aspectos, dos resultados do Espírito. Significa dizer que todos que têm o Espírito na vida desenvolvem a mansidão. Você procura o conceito verdadeiro de mansidão e aplica. E aí você vai perceber muitos que desenvolvem a mansidão. A mansidão é um estado que deriva da humildade. Ou seja, não pode alguém se intitular humilde ou desenvolver a humildade se não houver o acompanhar da mansidão. E vice-versa. Andam de mãos dadas, humildade e mansidão. Então caracteriza na pessoa de Moisés e de Jesus. Humilde, Moisés era humilde e manso. Está lá no capítulo 12 de Número, o homem mais manso da terra. Foi contrariado pelos próprios irmãos, deixaram brotar a inveja por Moisés.
Então Arão e Miriam se reúnem e questionam: por que é que Moisés é mais querido de Deus? E aí Deus aparece para eles, chamam eles na tenda da congregação. E sabe o que é que Deus diz para Miriam e Arão? Deus diz assim: olha, quando eu quiser falar com vocês, ou com qualquer outra pessoa, eu uso profetas, mas não é assim com meu servo Moisés, que quando eu quero falar com ele, eu falo face a face. Você percebe, meu amado, como é importante desenvolvermos esses atributos que são peculiares da unidade da fé, da igreja, do corpo. Você percebe que no início de Atos, capítulo 2, versículos 42, foi o que promoveu a igreja, elevou ela em um crescimento extraordinário, porque eles expandiram o reino de Deus, caracterizando-se pela humildade, pela mansidão, pela longanimidade, pelo amor. Tinham tudo em comum. São valores que o dinheiro não compra, não adquire. São valores que excedem aos acúmulos materiais. Mansidão. Jesus também, por muitas vezes, demonstrou essa ação, não guardando rancor. Pelo contrário, há muitos casos também que alguém de uma forma errada demonstra mansidão. Mas como eu disse para você, não caracterize alguém manso porque ele não tem atitudes. Não. O sinônimo de mansidão não é falta de atitude, de maneira nenhuma. A verdadeira mansidão são desenvolvidas por pessoas que têm virtudes, que são capacitadas a perseverar as perseguições, as iras, os enfurecimentos, as bravezas. Com uma palavra que dá um diagnóstico para caracterizar essas pessoas: são disciplinadas. Disciplinadas. Pessoas com essa virtude são disciplinadas e capacitadas a perseverar em qualquer situação. Porque disciplina é conseguir fazer as coisas da mesma forma por várias vezes. Quem assume seus problemas, quem faz seu próprio tempo, quem está compromissado com algo. Quer ver alguém que agiu disciplinadamente? Samuel demonstrou uma vida disciplinada quando ele fazia as mesmas coisas da mesma forma, sem questionar, porque ele estava prestes a dormir uma certa noite e uma voz chama ele. E por ele não entender, achando que era Eli que estava chamando, ele foi lá com Eli e disse: eis-me aqui, o Senhor me chamou. Ele disse: não, eu não chamei você, volta a deitar. E Samuel voltou a deitar. Olha alguém disciplinado. Quando a voz chamou de novo ele voltou com Eli e disse: eu estou aqui, o Senhor me chamou. Ele disse: eu não chamei você, volta a deitar. E isso iria se repetir a noite todinha. A
A noite todinha poderia ser repetida e Samuel estava lá. O Senhor me chamou porque ouvi uma voz. Disciplina. É isso que está faltando nesta geração para muita gente. Tanto no âmbito eclesiástico como no âmbito familiar, social, está faltando disciplina, porque estão empurrando um conceito errado de disciplina. Não se desenvolve porque deixa alguém agir como quer, porque está descobrindo coisas novas e as reações caracterizam o seu comportamento, as suas atitudes, suas condutas. Isso é coisa maligna. Todos precisam, é essencial a disciplina. Então Samuel percebe que alguma coisa estava acontecendo e diz para Samuel: tu volta a deitar. Quando a voz te chamar, tu diz: eis-me aqui, fala, porque o teu servo ouve. Como é que está o teu grau de disciplina? Você está aceitando disciplinas? Ou você se intitula alguém que não precisa disso? Se você entra nesta condição, você é um louco. Você é um desprovido do bom senso, da realidade, e nunca esteve em conformidade com a unidade que é o corpo de Cristo, a igreja do Senhor. Reveja, atente. Quem é disciplinado e desenvolve a mansidão, não revida, não se vinga, não rebate. Não, porque eu não posso deixar barato, foi muito pesado, foi forte. Então você não está entendendo qual é o desenvolvimento desta unidade da fé. Não revida os maus tratos sofridos, não se apresse em emitir juízo. Pessoas que por qualquer coisa estão procurando promotoria, poder jurídico, público, querendo justiça com as próprias mãos. Não, porque eu não posso suportar esta afronta. Então você não está entendendo o propósito de Jesus, porque Jesus também sofreu afrontas. Mas tanto os profetas como os evangelhos vai mostrar Jesus humilde e manso, que não revidou, não questionou, mesmo quando, que é um exemplo de humildade. Está Jesus. Está Jesus. O que é que se entende por mansidão? Mansidão pressupõe, ou seja, propõe reconciliação, conciliação, acordo, tranquiliza, favorece. Alguém que desenvolve a mansidão, ele está apto a promover, a unir, a reatar as amizades, conciliar pessoas, e não levar um relatório para comprometer mais. O comportamento conciliador, o quarto ponto do segundo tópico, é a demonstração prática da conduta de quem possui mansidão, por meio de uma postura equilibrada diante de circunstâncias adversas. Ele transmite a ideia de pacificação, um meio harmonioso de administrar os conflitos. É claro que muitas pessoas desenvolvem, né, meus irmãos, amigos? Tem pessoas que têm temperamentos, alguns são sanguíneos, outros fleumáticos, outros coléricos, outros melancólicos. Dependendo de pessoas, tem uma reação maior, mais forte. Mas eu garanto para você que todo esse tipo de procedência aqui pode ser neutralizado quando o Espírito toma conta, quando o Espírito passa a agir, quando o crente permite o Espírito moldar a vida dele, reger a vida dele.
e ele passa a ser controlado pelo Espírito, desenvolve no cotidiano a mansidão, ser manso, promovedor de sensações harmoniosas, de alegrias, de favorecer o corpo de Cristo, resolver conflitos. Terceiro tópico e último, para que haja essa unidade, para que haja essa conformidade no corpo que é a igreja, também é preciso longanimidade, para que exercitemos, para que desenvolvemos uma vida dentro desses princípios. Você tem dificuldade em perdoar? Você tem dificuldade em ceder? Você tem dificuldade em considerar as pessoas? Paulo, uma vez, ele orienta os irmãos de Filipe, dizendo: irmãos, não façam nada para se vangloriar, façam por humildade, por mansidão, por longanimidade. Junta esses itens e você vai desenvolver um sentimento menor em relação às pessoas, ou seja, você vai considerar as pessoas superior a você. Este é o conceito de humildade. Quando nós olhamos para alguém e dizemos: essa pessoa é maior do que eu, mas que sinta e que extraia da alma esse sentimento verdadeiro. Considere as pessoas. Alguém às vezes fragiliza seu irmão, seu próximo, diminui ele. Falta de entendimento, de orientação do Espírito, por não entender o que está se passando por alguém. E muitas das vezes você mata ele com palavras, desfaz-se dele. Não, a Bíblia diz pela boca de Paulo que nós devemos considerá-los. São importantes. A virtude da longanimidade capacita o crente a ser tolerante, tolerar. Suportar, porque, como eu disse, você pode se deparar com alguém sanguíneo, alguém colérico, alguém explosivo, melancólico, mas aí, como você tem que longanimidade também é um dos frutos do Espírito, você desenvolve isso. Você vai suportar ele, ela, ou sei lá quem. E Paulo ainda diz: suportem uns aos outros em amor, com sentimento de amor, porque este amor, como disse no início dessa programação pelo pastor da igreja, não amor qualquer, mas a caridade de Deus, que no coração do homem desempenha um papel que aproxima, que abraça, que cuida, que suporta, que tolera. Não que você venha exercer a mesma coisa que elas e nem concordar, não é isso, mas você vai tolerar, suportar, porque sabe que ele é mais fraco. Tolerância, paciência, constância é mais um dos aspectos do fruto do Espírito desenvolvido na vida do crente. Essa virtude significa tolerar pacientemente a má conduta de outras pessoas.
Eu não concordo com a ação, com a atitude, com o comportamento de alguém. Eu não concordo, mas eu preciso tolerar. Eu preciso suportar. E eu não diria para você, meu amado, que isso é fácil. Não é. Por isso que nós precisamos da ajuda do Espírito Santo do Senhor para suportar, aguentar. Durante a nossa jornada cristã, ponto 2, nos depararemos com múltiplas situações de hostilidades. São nesses momentos conflituosos na igreja que nós devemos suportar uns aos outros em amor, porque o amor tudo suporta, disse Paulo aos irmãos de Corinto no capítulo 3 da primeira carta. O amor tudo sofre, ele é paciente, e é o primeiro dos frutos do Espírito, é o amor, a caridade de Deus no coração do indivíduo, agindo em benefício das pessoas. Você ama, então você tem capacidade para suportar. Você ama, você tem condições de aguentar.